do pastor desta igreja e pela igreja como um todo. Amém. Vamos ter um momento de oração silenciosa e eu quebrarei esse momento com uma oração. Vamos curvar a nossa fronte e vamos estar sinceramente na presença de Deus. Oremos. Santo Deus e poderoso Pai, nós estamos na Tua presença, em espírito e em verdade, colocando a Deus o nosso coração no Teu trono, pedindo a Deus pelas nossas vidas, pedindo a Deus a Tua bênção para nós mesmos, pedindo a Tua bênção, ó Deus, para os nossos familiares, todos eles. Põe a Tua mão bendita. E, ó Deus, no fardo que está sobre todo aquele que é pastor, o obreiro, e nesse caso específico, Teu servo, o pastor Gilberto, colocamos nas Tuas mãos santas, pedindo graça, força, poder. E, ó Deus, por este ministério, por esta igreja, por este povo que aqui congrega, que o Senhor sabe todos, visita esta congregação no nome poderoso de Jesus. Visita nesse instante os lares, ó Deus. Abençoa os lares. Fortaleça os lares. E nesse instante, ó Deus, de meditação na Tua palavra, nos dê a Tua bênção. Edifica, Senhor, o Teu povo, no nome poderoso de Jesus. Amém. Podemos sentar. Amados irmãos, a Bíblia diz que nós temos que conhecer todo o conselho de Deus. Evidentemente, para conhecer todo o conselho de Deus, nós não podemos estar tão somente conhecendo o livro de Gênesis, nem tão somente o livro de Salmos. Não seria prudente ter todo o conselho de Deus, uma estrutura espiritual apta para discernir tanto o bem como o mal, tendo tão somente porções aqui e acolá da palavra de Deus. Devemos ter um todo. Saber a Bíblia no seu aspecto mais abrangente. E Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz o seguinte: olha, não é de maneira nenhuma acanhamento ou desconforto que eu escreva as mesmas coisas para vocês, daquilo que vocês mesmos já estão inteirados. E nessa dinâmica de saber o conselho de Deus e ser prudente dentro daquilo que os irmãos já conhecem, hoje nós meditaremos pela última vez nesta fase do livro do Apocalipse. Na outra ocasião, trabalharemos em outro tema subsequente, e depois voltaremos certamente a essa área importantíssima e que eu gosto muito, que é o livro do Apocalipse e a Escatologia. Hoje nós meditaremos em dois textos. Um está em Apocalipse capítulo 6, e depois meditaremos de forma conclusiva um outro trecho bíblico, que é uma parábola de Jesus, que está em Lucas, no capítulo 21. Eu peço a tua plena atenção para o que vou ler desde o capítulo 9 até o versículo 11 do capítulo 6, primeiramente. Diz assim: quando ele abriu o quinto selo,
vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Nós vamos ler em seguida o 6º selo, mas precisamos fazer essa abordagem. Quando preguei aqui há um mês atrás, nós meditamos no capítulo 5 do livro do Apocalipse. Amém. E vimos e aprendemos pela graça de Deus esse momento único na história do planeta Terra, na história do cosmos, na história de toda a criação, que é justamente o credenciamento de Jesus pelo próprio Pai, conferindo-lhe autoridade para abrir os selos. Tratamos disso há 30 dias atrás. E naquela ocasião nós meditamos de alguns versículos que eu sou obrigado a voltar neles, porque vamos tratar da abertura de um dos selos e depois outro selo. E se você não tiver muito bem a compreensão do que tinha acontecido, o teu aprendizado, a absorção da palavra de Deus será menor. E eu não quero que seja. O versículo 1 diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. O versículo 2 diz: vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Que autoridade maravilhosa e que momento sublime na vida de Jesus, na vida da sua própria igreja, na vida e em todo o conselho e plano de Deus. Estes selos abarcam, têm em si o conteúdo da ira de Deus sobre os povos, que haverá de acontecer nesse momento final, na geração que haverá de passar por essas coisas. Falamos há 30 dias atrás que parece que as pessoas olham assim um pouco desconfiado e às vezes querendo até lançar uma injúria, como se o próprio ser de barro pudesse dizer ao Criador que o plano está demorando demais. Por que as coisas não acontecem de imediato? E por que há corrupção? Por que há miséria? Por que há crimes? Por que a violência aumenta e aparentemente Deus ainda se permanece no trono? Não há juízo de imediato. Engano. Ninguém sairá daqui sem prestar conta de absolutamente tudo o que fez. Verdade. O juízo e a misericórdia está permeando o momento em que estamos vivendo. Por pior que seja o indivíduo, e ainda aos nossos olhos podemos dizer o seguinte: saiu inocentado. Miséria produziu e desencadeou, mas aparentemente não vimos nada acontecendo nem com ele, nem com ela, e nem com tantos outros. Mas quando ele desemboca na presença de Deus para começar a prestar contas, está resolvido o problema. É por isso que temos que ter uma vida clara, uma vida transparente, uma vida sincera, uma vida que Deus pode examinar a cada momento.
sem produzir nenhum transtorno a nós mesmos e a própria consciência. Temos que ter uma vida que navega dentro da luz. Nós não podemos ter uma vida submersa. Nós não podemos abarcar e ter uma vida subterrânea, uma vida de metrô, que se for levado à tona, causará um grande escândalo. Assim, Jesus abre esses selos. Ele recebe a autoridade para abrir esses selos. E esse cântico é entoado no versículo 9. Amém. Entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino de sacerdotes e reinarão sobre a terra. Amém. Diante desse louvor de anjos, de algo que haverá de acontecer no céu, para configurar a abertura desses selos, e depois o desencadear dessas aberturas, que são o tocar das trombetas. Nós vamos meditar hoje no 5º e no 6º selo, e numa aplicação de uma parábola que Jesus disse sobre a vinda dele. Diz aqui o versículo, é bom lermos o primeiro versículo do capítulo 6. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. Ele abre o primeiro selo. Não vamos tratar disso. Mas ele recebe a autoridade para abrir os selos. E agora ele vai tratar da abertura do 5º selo e do 6º. Eu vou ler novamente e vamos meditar. Quando ele, é Jesus, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Se você voltar até o capítulo 4, e hoje não podemos fazer isto, você vai ver que esse altar está diante do trono. E você vai perceber categoricamente que este trono está no céu. Porque quando João recebe a visão e a profecia, ele diz assim: eu fui tomado em espírito e me achei no céu. De maneira que essa visão, ela particulariza algo que aconteceu com mártires. Pessoas que viveram a vida e foram martirizados. Eles morreram de forma a produzir um verdadeiro testemunho. Aliás, a palavra martírio quer dizer testemunho. Ou seja, de tal maneira foi flagrada a morte deles ou delas, que aquilo produziu um impacto e um testemunho muito grande e que balançou a sua própria geração ou aqueles que estavam próximos dele historicamente. Isso me faz lembrar de um episódio verdadeiro na história das missões. Um certo missionário pregando, me parece na Índia, no tempo bárbaro, tempo muito difícil. Ele foi perseguido por um dos generais de uma certa cavalaria e levaram esse homem, e a história é verídica, e prenderam o homem. E aquele subalterno general, comentando com outro, o que estava acima, diz assim: coloca ele no precipício, coloca no precipício da montanha e empurra para baixo, e traduz para ele. Imediatamente aqueles bárbaros pegaram aquele missionário e colocaram na ponta, quase na crista do penhasco ali, e traduziram para a língua do missionário: vamos empurrar você precipício abaixo. E quando ele ouviu essa mensagem, ele começou a dar risada, e começou a sorrir, e começou
a ter um enlevo espiritual de satisfação e de alegria. O semblante mudou. Uma sensação de paz, de regozijo, de felicidade brotou do coração e do semblante daquele missionário. E ele abriu-se em sorriso, em gargalhada, em satisfação. Quando o comandante viu isso, não entendeu nada. Falou, pergunta para ele o que está acontecendo, por que nós vamos levá-lo e empurrá-lo lá para o precipício abaixo, e ele está contente. E o missionário respondeu. Ele disse o seguinte, olha, quando você me empurrar aqui, e eu cair precipício abaixo, eu vou encontrar com o meu Salvador. E não existe alegria maior que esta. Amém. E o comandante disse o seguinte, não mata não vamos dar essa alegria. Não empurra não. Ele não vai ter essa alegria. Mas são mártires. E aqui está uma visão maravilhosa, um selo sendo aberto, está sendo desvendado um mistério. E neste quadro nós encontramos, não todos aqueles que partiram são algumas pessoas em especial, mas é uma quantidade colossal de gente. Olha só, quando ele abriu o quinto selo, viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E clamavam em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles tinham consciência de que tinham vivido na terra. Eles estavam conscientes de que na terra já não estavam mais. Eles sabiam perfeitamente como tinham sido mortos. E sabiam que aquilo era uma verdadeira injustiça. E quando esse selo é aberto, é essa pergunta direta. Para aquele que abre o selo. Mas o que está acontecendo? Nós morremos e parece que nada aconteceu? Ou seja, eles tinham consciência, e você terá consciência, de como foi a sua vida aqui. Tudo quanto você foi, estará na sua memória lá. Nada se perderá. Tudo. E eles lançam esse desafio, e certamente por anjos é feito o que é feito no versículo 11, dizendo, então a cada um deles foi dada a vestidura branca, e eles disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo. Não é que voltaram a dormir. Não. Ficaram no espaço da espera, esperando o momento para se cumprir, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, quanta coisa tem aqui, meus irmãos? E eu, como tenho 3 textos para meditar nessa noite, sendo os 3 um tema central, não vou me dialogar nesse texto, mas olha só, eles sabiam que tinham sido mortos, e a palavra de Deus faz o seguinte, mais gente será ainda. Tem mais um grupo de pessoas especiais, mártires, que ainda serão mortos, como vocês foram mortos. Ora, se estamos no 6º selo e o 7º selo é aberto, evidentemente no 7º selo também há irmãos que estão passando por esse flagelo. Por isso que estamos no capítulo 6 de Apocalipse.
Nós vamos ver de 12 em diante agora. É por isso que é muito difícil traçar uma cronologia para dizermos quando de fato ocorrerá o arrebatamento do Senhor. Jesus, nos seus discursos proféticos e escatológicos de Mateus 24, Mateus 25, Marcos 13, Lucas 21, mais especificamente Mateus, diz o seguinte, que princípio de dores haveriam de acontecer e tragédias haveriam de ser sucessivas. Mas Jesus disse que isso era tão somente o princípio. Quando ele retrata da grande tribulação, Jesus disse que seria uma tribulação tamanha, de tal envergadura, que nunca houvera desde que o homem foi plantado na terra. Então não é uma tribulação qualquer. Só para vocês terem uma ideia, existiram povos na antiguidade que eram de uma malignidade enorme. Por exemplo, os assírios, quando capturavam e prendiam os seus inimigos, eles pegavam os homens em praça pública, porque toda cidade tem uma praça, vamos chamar assim, cívica maior, ou um ponto de encontro maior da cidade. Eles colocavam os homens amarrados em tocos fincados no chão, e ali eles tiravam a pele da pessoa, a pele, e a pessoa ficava sem a pele, em carne viva, em pleno sol, até morrer. Então, se você pega, por exemplo, um parâmetro desse, e você imagina quantas atrocidades aconteceram na história, e Jesus disse o seguinte, que esse período seria um período de grande tribulação, como nunca houve em toda a história. Não é brincadeira. Então esse sexto selo é aberto, esses mártires clamam sobre até quando julgarás, e vamos entrar nesse sexto selo, para termos uma ideia desse aprendizado. E quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto, tudo quanto está descrito a seguir é consequência deste grande e poderoso terremoto. Então, vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro,